Olá! Bom, hoje nós vamos falar sobre estudo das misturas. Vamos começar com misturas que nós já conhecemos. Vamos começar então por uma mistura homogênea. O que vem a ser uma mistura homogênea? É aquela mistura onde você sabe que tem substâncias diferentes, mas você só consegue visualizar uma fase. Por exemplo, água e sal. Só olhando, a gente pensa que tem apenas água. Ela continua, né? Transparente, a gente põe o sal, continua sendo transparente, mas nós não conseguimos ver quem? As partículas de sal dentro da água. Agora, tem a mistura heterogênea. Mistura heterogênea é quando você coloca substâncias e elas não se misturam, são chamadas de immiscíveis. Elas podem formar duas ou mais fases. Por exemplo, dois líquidos que são immiscíveis, água e óleo. Por terem cores diferentes, a gente consegue diferenciar exatamente onde está cada um. Então, aí é uma mistura heterogênea, duas fases. Falando sobre dispersões, as misturas também podem ser chamadas de dispersão. Uma dispersão sempre vai ter o disperso, que está em menor quantidade, dissolvido num dispergente, que está em maior quantidade. Então, tem disperso menor quantidade, dispergente maior quantidade. Tem três tipos de dispersões: suspensões, né? Dispersão coloidal e soluções. Como elas são separadas? Pelo tamanho das partículas do disperso, aquele que está em menor quantidade. Olha, se você tiver um disperso onde cada partícula seja menor que 1 nanômetro, repara que o nanômetro é 10 a menos 9 metros. Ele é muito pequeno, tá? Então, quando o disperso tem umas partículas muito pequenas, são formadas, então, as soluções. A gente coloca o sal dentro da água, por exemplo, a partícula do sal é tão pequena que eu não consigo ver dentro da água, né, que seria o meu dispergente, as partículas do sal. Agora, existem também, ao contrário, a suspensão. A suspensão tem partículas acima de 1000 nanômetros. Eu coloco, por exemplo, dentro areia e água. Eu coloco a areia dentro da água, eu já consigo visualizar a areia e rapidamente ela vai fazer o quê? Ela vai começar a ir para o fundo do copo, ela vai se depositar. Tá bom? Então, suspensão é na hora que eu coloquei a areia, eu estou vendo a suspensão. Só que rapidamente vai formar uma mistura heterogênea, porque eu vou ver a areia no fundo e a água em cima. E agora, se não for nem solução, nem suspensão, né? Se não for menor que 1 nanômetro ou maior que 1000, sobrou entre 1 a 1000. Entre 1 a 1000, não é considerada nem solução, nem suspensão. É chamado de coloide. O coloide, quando você olha para ele, você está olhando para o coloide, parece uma solução, porque você só vê uma coisa. Mas quando você coloca no microscópio, você consegue ver as outras que você não enxergava no olho nu. Então, olha, menor que 1 nanômetro tem a mistura homogênea, então é aquelas soluções verdadeiras. A coloidal é uma mistura heterogênea, embora quando você vê a olho nu, ela parece ser homogênea. E a suspensão, você já vê que ela é heterogênea. Tudo bem? Vamos falar sobre a suspensão e sobre a dispersão. Vamos ver as diferenças. Olha, sal e água, as partículas do disperso é invisível ao olho nu. Se você vê num copo com água, você fica transparente. Você não vê ali dentro o sal, tá? Já com a areia, né? Você primeiro forma aquela mistura na água, você está sabendo que está ali, e rapidinho ela se sedimenta. Aí ela vai formar uma mistura heterogênea. Agora, o coloide, um exemplo de coloide que todo mundo conhece, é o leite. Você olha para o leite, você só vê aquilo tudo branco. Você não consegue ver a olho nu
o que tem dentro do leite, tá certo? Você não a olho nu, mas se eu levar para um microscópio, eu vou ver as partículas de gordura. Ah, então por que não dá para ver então o sal no microscópio? Porque não aparece. A partícula é muito pequena. Então, mesmo ao microscópio, você não consegue ver as partículas de sal do disperso, diferente do caso do leite. Diferente também do sangue, porque no sangue, se você olhar, é um líquido vermelho, mas quando você leva, né, ao olhar para o microscópio, você vai conseguir ver, então, as partículas, né, os glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos, que são as partículas que estão no sangue e que pode, por exemplo, através de uma centrifugação do sangue, separar essas partículas sólidas que estão no sangue para fazer o exame de sangue, por exemplo. Alguns exemplos de coloides, né? Tem aqueles que são o espuma, emulsão, sol, gel, aerossol. Olha, a espuma. Como é que é feito a espuma? Quem vai ser o disperso é o gás, ou seja, é uma pequena quantidade de gás que vai estar aonde? Dentro do dispergente, que é maior quantidade, e esse dispergente pode ser sólido ou líquido. Então, exemplo, ó, a clara em neve. Eu pego a clara, se eu ficar só mexendo ela sem deixar entrar, ela não vai fazer uma espuma, mas o ar em contato com a clara, começa a formar quem? Aquela espuma. Então, a espuma é um tipo de coloide. A pedra pome, que é aquela de lixar o pé, né, que muita gente usa, né, também, ó, aí seria um gás num sólido, tá bom? Tem a emulsão. A emulsão, vocês conhecem, muita gente até faz em casa, a maionese. Então, ó, a maionese, leite, queijo, manteiga, né? É quando você tem, por exemplo, ó, a maionese, né? Líquido disperso em outro líquido. Um exemplo, a maionese. Líquido disperso num sólido, tá? Então, olha, sempre que a emulsão tem um líquido que está disperso em outro líquido ou o próprio líquido disperso no sólido, tá? Sol. Sol é um tipo de coloide onde você tem um sólido disperso num líquido. Exemplo, o sangue. O sólido seriam as partículas, né? Agora também tem um outro tipo de sol que é sólido insólido, que, por exemplo, os rubis, as pérolas, o gel. O gel todo mundo conhece, gelatina, geleia, né? Ainda tem o gel de cabelo. Ali o que é? É um líquido disperso num sólido. E o aerossol, que é o spray, a neblina, nevoeiro. Vamos falar da emulsão. Ó, como é que é feito, no caso, a maionese? A maionese a gente usa um líquido polar e um apolar. E são líquidos que não se misturam. Então, inicialmente, seria o quê? Uma mistura heterogênea. Quem é o líquido polar? É o vinagre e o apolar seria o azeite. E aí, eu iria colocar uma terceira substância chamada de emulsificante, que também pode ser conhecido, também é conhecido como tensoativo, tá bom? Ele tem as duas partes. Qual é a função dele, então? Unir tudo. Aí, ó, na maionese, então, o vinagre seria polar, o azeite apolar e o ovo, né, que você coloca no final, vai ser que o emulsificante, que aí vai ficar uma fase só. Então, você está vendo ali uma mistura, né, mas ela parece ser uma mistura homogênea, mas ela é uma emulsão. Quais as características dos coloides? Bom, ela é uma mistura heterogênea. As fases da mistura a gente não consegue distinguir facilmente, porque parece mais uma mistura homogênea, né? Os coloides, as partículas do disperso sempre está entre 1 a 1000 nanômetros. Elas não se sedimentam de forma natural, como a areia na água. Então, conclusão, elas não podem ser filtradas. Elas podem ter, assim, um ultrafiltro ou uma centrífuga para conseguir separar, né? Tipo, o sangue, a gente usa uma centrífuga, né? E ainda tem o chamado efeito Tyndall. Então, vamos ver o que... Bom, então agora vamos ver, né, as diferenças que pode acontecer
entre solução, suspensão e coloide. Eu vou começar assim, no ambiente escuro, pegar um becker e colocar uma solução homogênea, água e sal. Em frente, eu vou colocar um anteparo preto. E agora eu vou usar um laser bem em frente ao becker, de frente para a solução, para ver o que acontece. Então, olha o que eu vejo. Eu vejo que o laser bate aqui no becker, não consigo ver ele passar aqui no meio, mas eu consigo ver aonde ele toca. Então, olha o que está acontecendo ali, ó, é que eu sei que ali dentro daquela solução, né, eu não consigo verificar a passagem, o caminho, a trajetória do laser por dentro da solução. Agora, vamos ver se eu trocar. Eu vou colocar agora água e maisena. Se eu colocar água e maisena, né, no caso o amido, as partículas são maiores que 1000 nanômetros. Então, por exemplo, a partícula seria bem grande, né, comparado com a outra, aí o laser iria bater aqui, ó, e não iria conseguir passar. Ele não conseguiria passar para o outro lado. Então, conclusão, eu não vejo passar na trajetória por dentro da mistura e nem vejo tocar lá naquele anteparo preto. Mudando agora. Agora eu quero preparar um coloide. Um coloide fácil de preparar é você pegar água, óleo. Então, eu coloquei água e óleo. Já vi uma mistura heterogênea, porque os dois não se misturam. Aí eu pego detergente, pumba, coloco lá e misturo. Pronto, você fez isso. Aí você não vê mais a água e o óleo separado. Você vai ver uma coisa só. E na hora que você ligar o laser, olha bem, você consegue ver, além dele bater no anteparo, você consegue ver o caminho dentro desta solução. Esse é o efeito Tyndall, tá bom? É porque a gente... O que é isso? Vamos lá. As partículas que estão ali dentro, elas não são nem muito pequenas, nem muito grandes. Então, a luz do laser bate e ela é dispersa. Aí tem outra partícula aqui, ela bate e é dispersa. Tem outra partícula aqui, ela bate e é dispersa. Se ela é dispersa, então, você consegue ver o quê? Esse feixe de luz aqui dentro, tá certo? É porque tá batendo e tá, tipo, refletindo. Não acontece com o sal, por exemplo, porque as partículas de sal são tão pequenas, né, que não tem como refletir, bater e refletir, tá? Este, então, é o coloide. Então, para separar, né, eu tenho duas soluções. Eu sei que eu tenho duas soluções. Eu sei que uma é coloide e a outra é uma solução verdadeira. Como separar? Pode fazer esse experimento, né? É o efeito Tyndall, é fácil de observar a diferença dos dois. Solução, elas são misturas homogêneas e a gente, ao invés de falar disperso e dispergente, nas soluções a gente fala soluto e solvente. Então, o soluto seria o disperso e o solvente seria o dispergente. E quando você, olha lá, soluto, menor quantidade, solvente, maior quantidade, e quando você mistura tudo, forma uma solução. Então, para soluções, a gente usa, então, essa denominação, soluto, solvente, tá bom? Soluto sempre vai estar dissolvido no solvente, tá lá, solvente dissolve soluto. Tipo, né, água e o sal. Tanto o solvente quanto o soluto pode apresentar-se nos três estados físicos. E, em geral, ele vai permanecer no estado físico do solvente, porque o solvente é o que tem maior quantidade. Então, se o solvente for líquido, a sua solução tende a ser líquida. Se o seu solvente for sólido, tende a ser sólido, né? Então, as soluções podem ser líquidas, gasosas ou sólidas. Vamos ver exemplo. Né? Um copo com um pouquinho de tangue, né? Um pouquinho de corante alimentício. Se você colocar corante alimentício dentro da água, ele dissolve na água e as partículas são muito pequenininhas, então olha lá, vai formar uma solução, tá? A fumaça, na fumaça, ela tem vários gases. Eu não consigo ver esses gases separados da fumaça que sai do escapamento de um carro, né?
Se o carro for a gasolina, por exemplo, vai sair monóxido de carbono, gás carbônico, dióxido de enxofre. Então, são vários gases, mas eu só vejo tudo branco ali da fumaça, né? E as sólidas, por exemplo, um anel. Um anel tem ouro, prata e cobre. Você não consegue ver o ouro, a prata e o cobre separado. Você vê só a cor do ouro, por exemplo, tá bom? Então, aí são os tipos de soluções, né? Que a gente não consegue separar, né? Soluto do solvente, nem a olho nu, nem ao microscópio. As propriedades das soluções, as propriedades das soluções, assim, como é que são as partículas? Elas são invisíveis a olho nu, menores que 10 a menos 9, né? A 1 nanômetro. Elas não se depositam, então elas não vão se sedimentar, tá? Não dá para separar no papel de filtro. Como é que você vai pegar um copo com água salgada e vai filtrar e o sal vai passar junto? Porque as partículas são muito pequenas. E também, elas não são retiradas em um filtro e ela não consegue dispersar um feixe de luz. Então, a luz do laser bate e passa para o lado de cá. Então, você não consegue ver a luz atravessando, porque não tem a dispersão. As partículas são pequenas demais. Não tem como o laser bater naquelas partículas e dispersar para você ver o caminho da luz, tá? Então, um exemplo. Aqui eu estou dando um exemplo. Tem 2 copos. O primeiro copo tem água e sal. E o segundo copo tem água, óleo e detergente. Água, óleo e detergente, então, parece ser uma coisa só. Então, olha, se eu não colocar o laser, eu vou ver, assim, 2 copos, né? Eu estou vendo um copo bem transparente e o outro fica meio translúcido, né? Mas na hora que eu ligar o laser e colocar, né, um anteparo preto, aí eu não vou ver a luz passar por dentro dessa solução. Então, ali é uma solução verdadeira, é uma mistura homogênea, tá? Agora, eu vou conseguir ver isso aqui. Então, aqui é um coloide. Quando eu vejo, então, uma mistura parecendo uma solução, para saber se é um coloide ou se é uma solução, então, um jeito fácil de se fazer, né? Principalmente se for líquido, né? É fazer esse experimento do laser. Tudo bem?